Sinto essa mão que comigo está quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. É a mesma que hoje me acompanha, a mão de Deus. Sinto essa mão que comigo está quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. É a mesma que hoje me acompanha, a mão de Deus. É a que me sustenta quando eu vou cair, é a que me dá forças para resistir, a que me alcança, que nunca falha, me move com poder. É a que me sustenta quando eu vou cair, é a que me dá forças para resistir, a que me alcança, que nunca falha, me move com poder, a mão de Deus. Sinto essa mão que comigo está quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. É a mesma que hoje me acompanha, a mão de Deus. É a que me sustenta quando eu vou cair, a que me dá forças para resistir, a que me alcança, que nunca falha, me move com poder. É a que me sustenta quando eu vou cair, é a que me dá forças para resistir, a que me alcança e nunca falha, me move com poder, a mão de Deus, a mão de Deus. Muito boa noite, com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Obrigado você que nos acompanha, que já faz parte dessa família, que já inclui na sua agenda toda quarta-feira à noite, com reprise depois no sábado e na madrugada de domingo, este encontro comigo aqui. Essa oportunidade única que Deus nos dá de pensar na nossa vida, à luz da Sagrada Escritura, à luz também dos acontecimentos. É sempre muito saudável a gente ter a oportunidade de pensar o nosso momento presente, mas contextualizado. Até para a gente entender um texto, a gente precisa do contexto. Às vezes a gente não consegue ter uma boa visão da vida, é porque a gente só foca naquilo que está acontecendo. Mas quando você abre o leque para ver os acontecimentos, tudo aquilo que lhe envolve nesse momento, a sua visão fica mais aperfeiçoada. É assim que a gente supera os momentos de dificuldade. É assim que a gente cresce como pessoas. Quando a gente se oportuniza um olhar mais amplo das realidades que nos envolvem. Essa música fala que Deus nos ampara, que nos sustenta com seu cuidado, com seu amor. Mas é muito especial quando a gente percebe que esse cuidado de Deus na nossa vida se dá a partir das crises que nós enfrentamos.
Pode parecer um pouco contraditório, né? Deus me amar, me permitindo crises, porque não há outra forma de crescer. Tudo aquilo que você enfrentou na vida, que lhe foi penoso, você pode ter certeza que foi importantíssimo para você chegar aonde você chegou. Para se passar no vestibular é preciso estudar, o sofrimento do dia a dia. Para se tornar um bom profissional, você precisa se dedicar aos estudos. E assim a vida vai. Depois, para você aperfeiçoar ainda mais a sua vida profissional, vai ter de fazer muito curso, muita especialização. É assim que funciona. Então, é impossível retirar o crescimento da parceria com o sofrimento. Não é que a gente seja masoquista, não. Basta você enfrentar as questões diárias e você terá uma boa dose de motivos, de razões para acreditar no poder curativo que o sofrimento tem na nossa história. E é interessante porque nem Jesus foi poupado disso. Aqui no Evangelho de Marcos, há uma passagem em que Jesus enfrenta o seu momento de crise e o enfrenta com muita lucidez, sem perder a ternura, sem perder a sabedoria. O texto diz assim: chegaram a uma propriedade chamada Getsêmani e Jesus disse aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir pavor e angústia. Jesus então lhes disse: sinto uma tristeza mortal, ficai aqui e vigiai comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, caiu por terra e orava para que aquela hora lhe fosse possível e que passasse dele. Ele dizia: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim este cálice. Mas seja feito não o que eu quero, porém o que tu queres. E quando voltou encontrando os discípulos dormindo, Jesus disse a Pedro: Simão, estás dormindo? Não foste capaz de ficar vigiando uma só hora comigo? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se outra vez, orou repetindo as mesmas palavras, e voltou novamente e encontrou-os dormindo, pois os seus olhos estavam pesados de sono. Eles não sabiam o que responder. Ao voltar pela terceira vez, ele lhes disse: ainda dormis e descansais? Basta, chegou a hora. Vede, o Filho do Homem está sendo entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que vai me entregar está chegando. Quem já teve a oportunidade de estar em Jerusalém, certamente visitou o Getsêmani, que é esse lugar onde nós temos aquele jardim de oliveiras lindo, o jardim da agonia, um lugar muito especial. Aliás, um lugar que nos inspira uma profunda reflexão, porque ele naturalmente nos joga para o contexto deste acontecimento. O Getsêmani é a prensa onde as olivas, né, o fruto das oliveiras, são prensados para que se extraia o azeite. Aquela grande pedra que vai esmagando as olivas para que elas possam liberar o azeite. É interessante a gente pensar que o Getsêmani é o lugar onde você retira o que há de melhor do fruto. Sim, se a oliva não for esmagada, não se chega ao azeite que ela pode oferecer. É preciso que o movimento daquela grande pedra arranque do pequeno fruto o que ele tem de melhor. Não é à toa que Jesus foi sofrer num lugar deste, né? E não é à toa que essa construção literária nos coloca diante de uns momentos mais difíceis da vida de Jesus. Ele está prestes a ser morto, prestes a enfrentar todo o sofrimento da tarde santa, naquela sexta-feira que para nós
dentro da Semana Santa é um momento especial para a nossa reflexão também, mas Jesus está prestes a viver o seu Calvário e Ele sabe disso. Ele chama os amigos para estarem com Ele, e nem esses amigos são capazes de participar do sofrimento dele. É interessante isso, né? Porque o que Jesus queria ali naquele momento era a companhia de amigos. Você entende muito bem o que isso significa? Porque também no momento do seu sofrimento você não gosta de ficar sozinho. É bom você ter alguém que você ama do lado, para ele ajudar a viver a prensa do sofrimento. Mas esses amigos não foram capazes de oferecer a Jesus o que ele esperava deles: companhia, amizade, um ombro amigo, como a gente gosta de dizer, né? E ele precisou enfrentar tudo sozinho. Mas enfrentou com muita dignidade. E enfrentou ensinando-nos. Porque, minha gente, todos nós precisamos passar, não sei, diariamente talvez não, né? Mas ao longo da nossa semana, quantos Getsêmanes a gente tem de passar? E se você for pensar, claro, Getsêmanes menores, outros nem tão grandes, mas também não tão pequenos. Basta você olhar para tudo aquilo que foi Calvário na sua vida e você vai descobrir o quanto esses Calvários foram importantes para a purificação da sua essência. Porque quando nós estamos na dinâmica do sofrimento, a gente não tem tempo e nem disposição para o supérfluo. É como se o sofrimento nos julgasse para buscar o que de fato temos de mais precioso. É como se a gente fosse julgado para um território que resguarda o que temos de mais saboroso, de mais valioso, de mais precioso. E essa mão de Deus, que vai nos ajudando a viver a dinâmica da fé, ela vai se manifestando na nossa vida de diversas formas. Um amigo que nos fala, um conselho de mãe, uma palavra de irmão, e Deus vai nos segurando pela mão, vai nos dando condições de enfrentar a pedra do sofrimento. Eu sei que não é fácil, que se a gente pudesse, a gente pularia, né? Igual quando a gente era criança, né? Que você tem aqueles jogos em que você tem a oportunidade de pular uma fase, né? Ah, vou pular, tenho o direito de pular uma fase, vou pular. Na vida não é assim não. Não dá para pular a fase. O que a gente precisa é viver parte por parte, ir administrando essas dificuldades e percebendo o poder curativo que elas têm em nós. Porque também isso nos faz manter a vivacidade no caminho. Quando eu identifico que aquela dificuldade que eu estou enfrentando, que eu estou passando, ela tem um poder de transformação na minha vida. Você já está percebendo que não está sendo em vão? Você identifica que ali você já está produzindo, a exemplo das olivas, o azeite precioso. Eu fico olhando para mim mesmo, né? Quantas fases da minha vida que foram pesadas, difíceis, que na hora que eu estava passando, eu queria quase que fugir daquilo. Insuportáveis. Eu me lembro no meu processo, né? Até me tornar padre, por incrível que pareça, a minha vida como seminarista me ofereceu muito mais dificuldades do que a minha vida de padre. Eu enfrentei momentos muito difíceis durante o meu processo de estudo para tornar-me padre. E eu fico vendo como foram importantes esses momentos na construção da minha identidade sacerdotal. Até mesmo antes de falar da minha identidade sacerdotal, como esses momentos foram importantes na construção da minha estrutura humana. Olhar para tudo aquilo que eu precisei enfrentar, por exemplo, a morte da minha irmã, que foi um momento muito difícil para todos nós lá em casa, que particularmente foi um Getsêmane pesado na minha vida, na minha história. A morte da minha irmã significou um tempo de muita angústia, que se estendeu, é claro,
a gente vai sendo curado pelo tempo, né? Hoje eu falo com muita naturalidade da morte da minha irmã, mas na época, meu Deus do céu, como durou aquilo dentro de mim, como foi pesado aquele sofrimento dentro de mim, sobretudo porque você não sofre sozinho, né? Você vê a sua mãe administrando a morte de um filho, quem passa por isso sabe, não preciso ficar dizendo muito não. É uma dor coletiva, porque você, além de ter toda a dimensão pessoal da dor, você ainda tem que ajudar a administrar o outro que está do lado. Perder não é fácil. Como dizia o Mia Couto, né? Morto amado nunca para de morrer. Você vai estar sempre vivendo a dinâmica daquele sepultamento. As pessoas não vão embora de uma vez. Você vai se acostumando com aquela ausência. É uma mão de terra por dia. Não é sepultado de uma vez. Mas ao mesmo tempo, quando você olha para tudo isso um tempo depois, você vai descobrir que os acontecimentos, por mais dolorosos que eles sejam, eles trazem uma grande carga de ensinamento, de aprendizado. Como a Vânia, né? Aqui, semana passada a gente mostrou, nós estamos relançando o livro, um novo formato agora, quando o sofrimento bater à sua porta, formato mais leve, mais... Aqui nesse livro eu conto a história da Vânia, uma amiga minha madrinha de ordenação lá de Terra Boa. Quando o Gustavo morreu, filho dela, que na época tinha 14 anos, estava indo de férias e um acidente muito trágico matou o Gustavo. Vânia e o Caião, que é o apelido do meu padrinho querido, que é o esposo da Vânia, pai do Gustavo, viveram momentos terríveis. Eu estive o tempo todo ao lado deles, morava lá naquela época em Terra Boa, e vi como foi difícil para aquela família o sepultamento daquele menino. Eu vi de perto essa dor. Como foi penoso para eles sepultarem o filho, o corpo, e também todas as esperanças, todos os sonhos que os pais, que eles alimentavam junto àquele menino. Porque quando morre um filho, morrem sonhos, morrem esperanças, morrem projetos. E você precisa conviver com tudo isso. É o Getsemane deles, né? Eu acredito que tenha sido o pior Getsemane daquela família. Sim, e ainda administrar o sofrimento dos 2 filhos, da Thaís e do Alessio. Um tempo depois, eu acho que um ano e meio, eu de volta naquela casa, já não morava mais em Terra Boa, tinha ido jantar com eles. E aí estávamos na sala, eu, Caião e Vânia, conversando, e de repente entrou esse assunto. E a gente falava do quão doloroso foi enfrentar aquele momento. E a Vânia, eu me lembro, derramando uma lágrima assim, muito serena já naquele rosto, porque a Vânia é uma grande mulher, é uma pessoa que sofre com muita dignidade, sempre foi uma mulher de muita dignidade. Quando aquela lágrima correu e ela me disse assim, a morte do Gustavo foi o momento mais difícil da minha vida, mas foi também o mais especial, porque eu pude visitar no meu coração algumas realidades que nenhuma outra alegria havia me proporcionado. A morte do meu filho me levou a um autoconhecimento que até então eu não havia conquistado. É claro que a gente não deseja isso a ninguém. É claro que é muito melhor a gente crescer mesmo sem esses Getsêmanes tão cruéis. É claro que nós não desejamos a morte dos nossos filhos para a gente poder crescer. Não. Mas o fato é que quando o sofrimento bate à nossa porta, como sugere bem este livro, o que a gente mais precisa fazer é olhar esse sofrimento de perto. Não desviar os olhos dele. E prestar atenção no que ele pretende nos dizer, para que ele não seja em vão, para que as nossas perdas não sejam em vão,
para que os nossos sofrimentos não sejam em vão, para que as nossas lutas não sejam em vão. Fazer o mesmo que a Vânia fez, permitir que a dor se torne também uma oportunidade especial. Sentir que essa mão de Deus nos conduz assim, e que não será diferente do que foi para Jesus, que também no momento do seu sofrimento sentiu-se sozinho, achava que tinha alguém ao lado dele. Não. Por mais que a gente queira, por mais que a gente tenha gente ali do lado, em última instância o sofrimento é absorvido ali na solidão. Por mais que eu queira dividir, chego num limite que não dá mais para dividir. Por mais que o outro esteja do meu lado, é meu. E eu preciso dar conta de tudo isso. É uma questão de maturidade, minha gente. É uma questão de amadurecimento mesmo. Eu ter condições de olhar para aquilo que é penoso na minha vida e colocar isso a favor do meu crescimento, do meu amadurecimento pessoal. Volto a dizer, a gente não precisa correr atrás do sofrimento. Ele virá, ele é natural na nossa vida. A gente sofre justamente porque a gente é criatura, a gente é limitado. O simples fato de você amar, amar é sofrer, não é outra coisa. Quando você ama, quando você escolhe amar, quando você escolhe ter um filho, até quando você escolhe ter um cachorrinho dentro de casa, você escolhe amar aquela criatura, você iniciou um processo de sofrimento. Porque o sofrimento, o amor, ele gera insegurança, medo de perder. Perdeu a paz para o resto da vida. Põe um filho no mundo e você perde a paz para o resto da vida. Ah, padre, que visão pessimista. Não, isso é realismo. Você vive mais feliz quando ama, mas você fica muito mais desassossegado porque ama. Mas esse desassossego é bom, ele nos motiva, ele nos instiga, ele nos faz mais vivos, ele traz vivacidade aos nossos dias. É bom amar. Mas a partir do momento que você ama, você sofre porque você é criatura. Então o sofrimento será sempre inerente à condição humana. Jesus sofreu neste momento justamente porque a encarnação dele não foi só aparente, ele encarnou de verdade, foi homem de verdade. A gente fala isso na Cristologia. O mistério da encarnação não é só um teatro, não, ele tornou-se verdadeiramente homem. E sendo verdadeiramente homem, experimentou os sentimentos humanos. Sofreu a dor do amigo, de ver o amigo morrer, sentiu sede, sentiu fome, sentiu frio, sentiu medo da morte, sentiu a solidão de mesmo ter amigos ali por perto, eles estarem dormindo e indiferentes àquilo que se passava com ele. Só com essa passagem a gente tem que tirar, da nossa cabeça a pretensão de que o outro será tudo para nós. Não, nem Jesus conseguiu ter amigos assim. Os outros estarão de acordo com suas possibilidades, mas eu preciso estar com todas as minhas possibilidades. São as minhas possibilidades que vão definir o quanto esse sofrimento me fará crescer ou não. O quanto esse sofrimento vai me edificar. E me edificando, gente, comece a edificar os que estiverem ao meu lado e aqueles que passarem por mim depois que aquela dor me visitou. Sim, porque depois que você vence essa dor, depois que você vence esse sofrimento, você vai para a estrada com uma disposição que você não tinha antes. Se você levar a sério o poder curativo que o sofrimento tem, essa dor que hoje lhe visita, que lhe deixa desassossegado, essa perda que hoje você precisa enfrentar, permita que Deus coloque essa mão, permita que Deus lhe conceda este amparo, para que você tenha a coragem de desafiar-se, ir além e viver com muita serenidade e sabedoria esse momento de dor que hoje você está enfrentando. É a mão dele que lhe sustenta. Da mesma forma como você sustentou o seu filho. Não há diferença.
O mesmo que Deus ofereceu a Jesus, Ele oferece a nós também. A coragem de ir adiante, de subir a saladeira da dor, chegar ao Calvário e depois da morte experimentar essa ressurreição. E eu não falo de uma morte do corpo, não. Eu falo da morte que todo sofrimento provoca em nós. É quando, por exemplo, você se decepciona com uma pessoa, naturalmente morre alguma coisa dentro de você. Mas essa decepção não pode lhe amargurar. Ao morrer aquilo que antes era tão vivo dentro de você, permita que você se torne melhor. Comece a ver as pessoas com menos ilusões. Olhe-as com mais realidade. Ah, vai ser tão melhor conviver. Você vai ficar mais maduro, vai ficar esperando menos dos outros e recrutando mais de si mesmo. Quem espera muito do outro, recruta menos de si mesmo. Quem recruta menos de si mesmo, perde a oportunidade de crescer como pessoa. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado você que participa e que nos divulga. Você sabe que a Canção Nova cresce assim, né? A partir do momento que um programa da Canção Nova faz bem ao coração de uma pessoa, ela se torna uma divulgadora. Que não há outra forma de crescer o reino de Deus, minha gente. Nós nunca vamos contar com os grandes veículos de comunicação. De vez em quando até temos a oportunidade de estar lá. Mas não é o grande objetivo deles. O nosso objetivo é divulgar o reino de Deus. E Jesus já dizia que ele começa pequenininho como uma semente, que depois vai crescendo, crescendo, crescendo. E se a gente é fiel a esse crescimento, ninguém pode barrar os frutos que ele vai produzir. É assim que a Canção Nova cresce. Você sabe que às vezes você pode pensar, o que eu contribuo com a Canção Nova é tão pouco. Pois é. Essa obra vive miraculosamente do pouco que as pessoas oferecem. Você acha que aqui nós temos grandes doações? Nada. São as moedinhas, são as nossas contribuições pequenas. Tudo aquilo que nós fazemos aqui, você sabe que ninguém aqui tem salário, não. Claro, os meninos, os câmeras, sim. Mas nós que fazemos o trabalho de apresentadores, não. Nosso trabalho aqui é pelo contrário, a gente paga para vir. E com muito prazer, com muita alegria nós estamos aqui. Você sabe por quê? Nós acreditamos no resultado desta evangelização. Ou você acha que eu ia gastar 10 anos da minha vida fazendo parceria com um veículo de comunicação que eu não acreditasse no fruto que ele produz? Não. E hoje eu sou muito feliz por ter um trabalho especial aqui na Canção Nova. Por ter a oportunidade de estar aqui na Canção Nova, aliviando o sofrimento de muita gente que me assiste, mas sobretudo despertando essas consciências para um novo jeito de ser gente. Aqui no primeiro bloco a gente falava do sofrimento, né? Eu preciso despertar a minha mente para que ela deixe de sofrer, porque o sofrimento é todo aqui. A Canção Nova é um instrumental para despertar essas consciências, para que a nossa vida em Deus seja tão coerente, que possa provocar em nós essa mudança substancial. Porque quando existe a coerência do Evangelho na nossa vida, nós naturalmente vamos buscar, nós vamos encontrar o melhor caminho a seguir. Hoje nós não temos o Christian, mas temos o Lucas. Muito obrigado, meu querido amigo. Primeira vez aqui no programa com a gente. Espero que volte sempre. O nosso Christian vive de férias, então não vai ser muito difícil você ser convidado. Deve estar na Noruega, na Dinamarca, ele está sempre viajando. Enquanto a gente vai, com a mesma naturalidade que eu vou a Tremembé, Christian vai para a Escandinávia. Impressionante. Poder viajador desse menino. Ele e Camila. É um casal, não sei se você já conhece a esposa de Christian, precisa conhecer. Que mulher bonita, que mulher trabalhadeira, né? Uma pessoa fantástica, um casal muito bonito. Gente, nós estamos aqui com o nosso novo lançamento, Deus no Esconderijo do Verso, ao vivo no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Pode focalizar aqui, por gentileza. Nós temos 3 versões deste trabalho.
projeto gravado ao vivo com a Orquestra Sinfônica, um trabalho muito bonito, com participação da Elba Ramalho, da Fafá de Belém, do Fagner e da Lucia Alves. Esse produto você pode adquirir aqui agora, ligando no 0 operadora 12 3186 2600. Falei o número bonitinho? Falei? Tô bom de memória, né? Porque devia ter uns 3 anos que eu não falava esse número mais. Esses produtos, volto a dizer, quando você compra aqui na Canção Nova, você está contribuindo para a evangelização continuar acontecendo. Nós não temos aqui, nós não temos propaganda, você já observou. A gente não anuncia nada aqui, a não ser produtos de evangelização, que são comercializados pelo Davi, o nosso departamento de audiovisuais, essas palestras que vocês compram, os CDs que vocês compram, os DVDs, os livros. Esse livro também você pode comprar aqui pelo site, pelo telefone, e você vai receber na sua casa, e você pode também oferecer. Às vezes você fica, gente, o que eu vou dar de presente para aquela pessoa? Dê um produto que possa fazer bem ao coração dela. Uma boa música, uma boa leitura. Estava dizendo, esse produto ele tem 3 versões. O DVD simples, que está aqui. O CD ao vivo, que está aqui. E esse kit ostentação. Gosto de brincar que é um kit ostentação. Porque olha que tanto de coisa que tem nele. Tem quase uma escritura de uma casa aqui também, olha. Aqui você tem o DVD e 2 CDs ao vivo. Porque aqui, na verdade, nesse CD você não tem o show completo. Tem algumas músicas só. Já nesse kit aqui, você tem o DVD mais os 2 CDs. E tem também aqui alguns postais para você dar à sua tia, sua avó, sua vizinha, que gosta de mim, é claro, né? Tem vários postais para você oferecer às pessoas que você ama. Então, colocar lá no túmulo do seu pai, com uma oração, uma coisa assim. Kit ostentação. Claro que você não vai falar assim quando você ligar, né? Você fala que você quer o box completo. O kit ostentação é uma brincadeira que eu faço, viu? Quero convidar também a Canção Nova, em parceria com a Obra de Maria. Ela realiza viagens evangelizadoras. E com essas viagens, também a Canção Nova e a Obra de Maria mantêm as suas obras, seus trabalhos. Canção Nova não só é um trabalho de evangelização, como também assistencial. Se você vier à Cachoeira Paulista, você vai ver as obras de caridade que a cidade recebe através da Canção Nova. E eu estou programando uma viagem com vocês a partir do dia 18 de outubro. Vocês viajarão na minha companhia. Nós vamos para a Polônia, para a República Tcheca e para a Alemanha. Nós vamos viver uma experiência muito bonita neste ano da misericórdia, na Terra da Misericórdia. Ligue para o telefone que aparece na sua tela e você vai ter também as informações de como entrar dentro deste grupo de peregrinos e ir para a Polônia, a República Tcheca e a Alemanha. Uma viagem que durará 13 dias e que vai começar no dia 18 de outubro. Dia 18 de outubro a gente sai do Brasil e no dia 30 a gente retorna. Se você quiser, ligue a Obra de Maria Canção Nova, fazem um dólar muito especial, sempre abaixo do dólar que está atualmente, para justamente dar a oportunidade a muitas pessoas que querem se presentear, né? Porque eu sempre digo isso, a melhor maneira de você, se você tem condições, a melhor maneira de gastar o seu dinheirinho é fazendo uma viagem, se dando esse presente de vez em quando. E como peregrino então, porque na peregrinação a gente não só vai fazer turismo, a gente vai para fazer uma busca espiritual. Eu particularmente volto renovado dessas peregrinações. Por causa das amizades que a gente faz, a convivência tão agradável que a gente tem a oportunidade de estabelecer, mas sobretudo pelo efeito que esses lugares santos provocam no nosso coração. É impressionante o poder, igual agora, nós vamos também, temos uma peregrinação para a Terra Santa, nós vamos sair no dia 8 de maio. Se você quiser viver Pentecostes em Jerusalém, junto comigo também, junto à comunidade Canção Nova, num grande congresso, claro, teremos a viagem também pelos lugares santos, pela Galileia, vamos aos principais lugares da vida de Jesus e depois vamos finalizar essa peregrinação de maio em Jerusalém, no congresso de Pentecostes. É uma noite muito especial. Passar Pentecostes em oração em Jerusalém é sem dúvida um privilégio que, quem sabe, você tem a oportunidade de se proporcionar.
Então, ligue também, além da viagem da Polônia, você pode ser que esteja em cima para você, mas quem sabe ainda dê tempo de você se programar e ir conosco para a Terra Santa viver Pentecostes lá. A gente estava falando que o sofrimento, ele é produzido na nossa mente, né? Tudo aquilo que você sofre porque passa pelo seu pensamento. Eu sei que no dia a dia a gente costuma referir-se ao coração como a sede dos sofrimentos. Mas não, isso é apenas uma maneira, uma metáfora. O coração como lugar do amor, do sentimento, por causa de ser ele o centro da vida, né? É o coração que joga o sangue, que distribui o sangue para o corpo. Então há todo um significado. Mas é na mente que as coisas acontecem. É interessante porque às vezes o nosso sofrimento, ele é fruto justamente do nosso pensamento. Muitas vezes, não sempre, né? Você corrige o pensamento, você naturalmente corrige o sofrimento. Eu posso muitas vezes estar sofrendo porque eu estou interpretando uma realidade de maneira equivocada. Isso é uma maneira elegante de chamar o outro de burro, né? Compreender de maneira equivocada é a gente ser burro. É a gente deixar de lado a inteligência e ser movido por uma bobagem, muitas vezes por um sentimento mesquinho, bobo. É igual quando você tem um ciúme infundado. O ciúme faz sofrer, provoca sofrimento na vida da pessoa. O sofrimento é fruto de insegurança. O ciúme, ele nasce da insegurança que a pessoa tem. E às vezes a pessoa perde noites de sono porque está sofrendo enciumada. Aqui, ó, é aqui que a gente corrige, né? É na cabeça. É quando você começa a olhar para o outro de um jeito diferente e você corrige dentro de você. E vai fazendo esse movimento bonito. Corrijo dentro de mim, naturalmente corrijo a maneira como lido com o outro. É tão interessante, minha gente, quando você pega a palavra de Paulo e ele fala que é na transformação das nossas mentes, é a partir da transformação da mente que nós podemos ser de fato cristãos. É a mentalidade que me move. Nós estamos vendo o nosso país passando por momentos tão difíceis, tanta corrupção vindo à tona, pessoas que a gente acreditava, não é? De repente você sendo surpreendido pelas informações, as desonestidades sendo vindo todas a público, aquilo que antes eram nos submundos da política, de repente tudo às claras. Pessoas aparentemente cristãs, ou que se dizem cristãs, sendo parceiras da desonestidade, da corrupção, é porque a conversão ainda não aconteceu na mente. Porque quando eu vivo a dinâmica da conversão, eu naturalmente vou respeitar o Lucas. Eu naturalmente vou fazer de tudo para nunca ser desonesto com ele. Eu não vou roubar daquele que está do meu lado. É a minha consciência que me ilumina, é a mente, é aqui. É a maneira como eu penso, meu irmão. Se de repente eu sou prefeito de uma cidade, se eu sou governador, se eu sou o presidente da república, eu tenho que olhar para o bem público como uma oportunidade que eu tenho de administrar este bem público para que todos possam usufruir, e não para o meu benefício próprio. Quando a gente fala, aquele político é cristão, tá bom, isso não quer dizer nada. Eu quero ver a atitude, é cristã. O passado, a idoneidade, o que escolhe viver dentro da política, o bonifica como um cristão de verdade, o expõe como verdadeiro cristão. Então é aqui. Então é na nossa mente, é na nossa cabeça que todas as transformações podem acontecer. E é preciso estar muito atento
para que essa mentalidade também passe pelo crivo do sofrimento. A gente começou falando, né, do Getsemane, esse momento da purificação de Jesus. A gente dizia que o Getsemane é aquela pedra que vai esmagar a oliva para que ela libere o azeite. É isso mesmo. A minha mente precisa passar pelo processo da purificação. E a gente não cresce, a gente não fica mais justo na alegria, a gente fica mais justo no sofrimento, quando você precisa encarar as suas desonestidades pessoais. Porque todos nós somos vítimas de nós mesmos. Todos nós carregamos este peso de nem sempre fazer o bem que a gente sabe que deve fazer. Então eu vou vivendo essa purificação, vou transformando o meu coração, a minha mente, à luz desse evangelho que me é exigente, que me exige mesmo diariamente. Então é interessante quando você olha para o que lhe faz sofrer, você vai identificar um jeito de pensar as coisas. E quando você se dispõe a modificar a maneira como você pensa as coisas, você inicia um sofrimento purificador, que vai lhe arrancando daquele processo opressivo que até então você estava. Dei o exemplo do ciúme e volto a ele. Uma pessoa que é movida pelo ciúme, ela não tem paz. Ela vive para observar o que o outro está fazendo, quem estava com ele, quem foi com ele, quem deixou de ir, com quem que ele falou, com quem ele deixou de falar. E a pessoa vai se sentir sendo preterida, né? Ela vai se imaginando assim. A partir do momento que ela pensa, não faz sentido eu pensar assim. O outro tem o direito de ter a vida dele e eu estarei ali, eu participarei de acordo com a minha possibilidade e com a abertura que eu posso alcançar. Aí, naturalmente, você começa a pensar diferente o outro e você. Agora, quando eu percebo que o meu pensamento é capaz de me libertar das minhas angústias, você ganha um grande aliado, que é a reflexão. A reflexão é o melhor remédio para curar as nossas angústias, os nossos sofrimentos, porque quando refletimos com sabedoria, com equilíbrio, a gente tem uma possibilidade de expulsar de nós os sentimentos opressivos. Dá certo, viu? Eu sei que pensar ultimamente tem sido difícil, porque a gente chega tão cansado em casa, a gente vive com tanta correria, que nem sempre nos é possível parar, fazer uma reflexão da vida, ou fazer uma oração que lhe faça refletir a vida. Porque às vezes a gente vai para a oração, mas a gente vai com tanta coisa para pedir, que não sobra tempo para refletir. Volto a dizer, o contexto dos acontecimentos precisa nos ajudar a pensar a vida. Então você olhar as realidades com mais parcimônia, com mais paciência, com mais calma. E você tendo a oportunidade de arrancar do coração e da mente tudo aquilo que está sendo opressivo na sua história. Eu, particularmente, penso que quanto mais a gente traz a reflexão para a nossa vida, mais a gente vai ficando libertado. Jesus dizia isso, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é essa verdade? Como é que nós chegamos ao conhecimento da verdade? Mergulhando em nós mesmos. Se você quiser conhecer a verdade, você tem que mergulhar em si mesmo. É aqui dentro que tudo está revelado. Quando eu começo a ter o conhecimento do meu funcionamento, eu deixo de ser alheio a mim mesmo. Aí eu começo a lidar melhor comigo. É interessante, minha gente. Também muitos dos nossos sofrimentos nascem e são mantidos porque a gente não sabe lidar muito bem com a gente. Passamos às vezes uma vida inteira, né? Sem se aventurar
A gente passa a vida sem se aventurar na experiência do autoconhecimento. A gente vive para fora demais. A gente vive o tempo todo para fora, para fora, para fora. Isso vai nos tornando pessoas fúteis, sem consistência. E é tão triste isso, quando você percebe que está lhe faltando consistência. Porque quando nos falta consistência, a gente não para em pé. Do ponto de vista humano. Jesus deu conta de viver o Getsêmani dele, apesar do sofrimento, apesar de ter achado difícil, a Sagrada Escritura nos diz isso, ele deu conta por causa da consistência humana que ele alcançou ao longo da vida. Jesus não brincou de ser gente. Ele levou a sério a possibilidade de ser o filho de Maria, de ser o filho de José. Ele enfrentou a sua humanidade, lapidou diariamente essa humanidade. Ou você acha que ele não teve as mesmas dificuldades que nós? Claro que teve. Ele também perdeu a paciência. Ele também experimentou a intolerância nele, claro. Mas foi ali, lapidando, entrando em consonância com a essência divina que lhe era inerente. Ele precisava administrar nele todas as suas possibilidades humanas para ele levar até o fim essa missão. E para ser capaz de convencer os que estavam ao redor. Porque isso é tão interessante a gente pensar também, né? Que essa coerência pessoal de Jesus é que deu a ele os seguidores que ele teve. Foi prestando atenção nessa humanidade tão atraente que as pessoas começaram a seguir Jesus. Eu sempre gosto de diferenciar isso. Antes de fazer uma experiência de Jesus, Filho de Deus, as pessoas faziam uma experiência de Jesus, Filho de Maria e José. Um ser humano inesquecível. Um ser humano admirável. Pode parecer herético, não, mas não é não. Não há divisão aqui. Eu estou querendo apenas pedagogicamente lhe chamar a atenção para a dimensão humana que Jesus cuidou diariamente em si mesmo. Mesmo porque o Cristo glorificado somente depois da ressurreição. Até então, era a experiência de um Jesus humano, de um homem que era capaz de amar os miseráveis, de um homem que tinha o tempo todo um coração solidário a entregar aos pobres, de um homem que era capaz de se aproximar dos leprosos, das prostitutas, dos ladrões, que tinha palavras bonitas, transformadoras, que tinha um discurso atraente, porque apresentava uma nova maneira de ver o ser humano e Deus, e tinha uma maneira diferente de interpretar o ser humano na relação com esse Deus. Ah, isso aí, tudo inspirado pelo Espírito, claro, mas humanamente, verdadeiramente encarnado. Um ser humano inesquecível. Um ser humano formidável, poderíamos dizer. Um ser humano com coragem, um ser humano com determinação, que fez da sua oportunidade humana uma experiência divina. Porque eu vivo aqui o mesmo desafio. Eu também tenho a filiação divina. Claro, diferente de Jesus, mas eu estou mergulhado pelo meu batismo nele, você também está. Então nós temos a oportunidade de viver também esse aprimoramento humano, claro, com mais esforço, porque eu sou pecador, você também, mas nós somos auxiliados pela graça divina. O Cristo glorioso está manifestado em mim, concedendo-me diariamente coragem e força, graças, para que eu tenha condições de vencer o pecado que me habita, que me puxa, que me arrasta. E aí,
O sofrimento se torna para mim uma oportunidade de aprender essa força, essa dinâmica que fez Jesus ser tão atraente no seu tempo. Sim, porque nós precisamos ser cristamente atraente aos que nos observam. A vida cristã que nós praticamos precisa ser atraente aos outros. E será atraente à medida em que ela for consistente, quando ela não for da boca para fora, quando ela for um valor internalizado em nós. Quando ela for de fato uma maneira de pensar, um jeito de ser, que nos leva adiante, que nos faz estar no mundo e para o mundo com a mesma missão que Jesus esteve. Claro, nós somos muito limitados, mas foi Ele mesmo que nos disse que nós podemos fazer as mesmas coisas que Ele fez. Nós também podemos expulsar o demônio do mundo, nós também podemos expulsar a injustiça do mundo, nós também podemos proclamar a verdade e estabelecê-la como uma regra de vida. Basta a gente ter disposição de sofrer toda vez que for difícil ser assim. Não ter medo do sofrimento que nascerá desta opção cristã. Sim, para eu ser cristão, eu preciso sofrer diariamente os desafios da vida cristã. Ah, mas o fruto é muito bom, porque a gente se torna uma pessoa muito melhor a partir dessa luta. Derrame sobre nós, sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Sinto essa mão que comigo está quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. É a mesma que hoje me acompanha, a mão de Deus. Sinto essa mão que comigo está quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. É a mesma que hoje me acompanha, a mão de Deus. É a que me sustenta quando eu vou cair, é a que me dá forças para resistir, a que me alcança e nunca falha, que move com poder, é a que me sustenta quando eu vou cair, que me dá forças para resistir, a que me alcança e nunca falha, me move com poder.